E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, como sempre fazemos todas as segundas-feiras, quero desejar a você uma semana sensacional, cheia de prosperidade, cheia de abundância, de fartura, de bênçãos, que a sua semana seja abençoada. Essa data FIFA finalmente termina, né? Glória a Deus. E a gente tem jogo do São Paulo na quarta-feira contra o Vasco, um jogo que vai ser lá em Campinas. Aliás, esse é um assunto que eu queria discutir com vocês, já enquanto você assiste o vídeo, você já vai pensando na sua opinião aí. O São Paulo vai ficar 50 dias fora de casa, jogando fora do Morumbi, num período, numa época do ano que a gente precisa desesperadamente se classificar para a Libertadores, de preferência no G4, porque o ano que vem a previsão é de um ano dificílimo, pelo limite de gastos, pelas contratações. Então a gente precisa desesperadamente de classificação no G4, porque Libertadores, além de prêmio, você pode atrair mais jogadores para disputar uma Libertadores. A gente sabe da importância da Libertadores. O São Paulo vai ficar 50 dias fora do estádio, da sua casa, por causa dos shows, né, do Bruno Mars. E agora vai começar o processo de troca do gramado. E o São Paulo precisa de dinheiro. Então é o cobertor curto. Você joga fora de casa, mas tem o dinheiro. Aí você tem o dinheiro e esportivamente você corre o risco de ter um fracasso total no ano. Só não foi um fracasso total por causa da Supercopa. Mas é o cobertor curto. Queria que você já pensasse na sua opinião aí, já do que você acha sobre isso, já vá opinando. Além, é claro, de você deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito. Quando a gente chegar a 539 mil inscritos, aquela blusa vai de presente pra você com o bonezinho da Catel. Hoje eu recebi um e-mail do rapaz que ganhou a camisa do Volpe, agradecendo. Então eu falei, pô, posta nas redes sociais, me marca, né, pro pessoal saber que não é golpe, que a gente entrega aqui os presentes mesmo. Lembrando que estamos também no Spotify, tá? Vocês encontram lá Barulho Vídeos todos os dias. Eu gravo o vídeo aqui, posto de madrugada, meia-noite, já entra no ar, fica lá o dia inteiro, se você não pode assistir, não deu tempo de você assistir. Olha só, pessoal, Sub-20, vamos falar das categorias de base, né? Pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo empatou lá em Porto Feliz contra o Desportivo Brasil. O Desportivo Brasil teve um jogador expulso com menos de 1 minuto de jogo, ou seja, dos 90 minutos, né, fora os acréscimos, o São Paulo jogou 89 minutos com o jogador a mais. Ainda saiu perdendo, empatou só os 40 do segundo tempo. E agora define a classificação no domingo, 10 horas da manhã, lá em Cotia. O Sub-20 realmente é... né? E a gente vai precisar mais da base do que nunca, com essa limitação de gastos, né? Quero ver como é que tá a administração da base lá. Quem que tá tomando conta? Se o cara que dispensou o Hendrick, será que tá lá? Essa é essa pergunta que eu faço, ninguém sabe me responder. O Sub-17, a Federação Paulista divulgou a tabela da semifinal do Campeonato Paulista. Vai ser entre São Paulo e Corinthians. Vai ser a mesma final do ano passado, de 2023. O jogo de ida está marcado para amanhã, dia 15, 3 horas da tarde, comando de campo do Corinthians. E costuma mandar no Parque São Jorge, na Fazendinha ali, né? E a decisão é no dia 19, no sábado, 10h40, lá em Cotia, lá no estádio Marcelo Portugal Gouveia, né? O Menta é o treinador da equipe Sub-17, tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, 21 vitórias, 2 empates e só uma derrota, fez 82 gols e marcou 22, e sofreu 22. O Sub-17 é melhor que o Sub-20, acho que se colocar o Sub-17 ganha do Sub-20. Antes de eu continuar, deixa eu dar um recadinho para vocês, eu tô com os equipamentos aqui de som da Armer para você conferir, que são equipamentos profissionais. Você que sonha em ter um equipamento profissional para fazer podcast, para gravar vídeos. Eu recebi esses equipamentos da Armer aqui, o QR Code tá ali para você conferir os produtos. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, já falei dos produtos aqui. Tem um microfone aqui que eles me mandaram, que isso aqui eu quero levar pro estádio. Eu quero fazer as transmissões no estádio, porque você sabe que a gente teve problemas de áudio, lá muitos de vocês reclamam, e eles me mandaram esses equipamentos que são de primeira qualidade, eu vou levar pro estádio na primeira oportunidade que o São Paulo jogar em casa, eu vou levar pro estádio. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, você pode ter um produto de qualidade excelente, produto profissional, para você montar um estúdio profissional, com equipamentos profissionais a preços que não tem no mercado, são os melhores preços. O que mais me chamou a atenção, lógico, a qualidade, porque não adianta nada você pagar barato num produto ruim que não funciona, mas você vai pagar barato num produto bom. Então a Armer tem vários instrumentos musicais, equipamentos, tem caixa de som, tem fone de ouvido, tem tudo.
O site tá aí para você conferir, dá uma passeada lá pelo site, tenho certeza que você, mesmo que você não tenha interesse de montar um estúdio profissional, de fazer um podcast, de ter esse tipo de braço aqui também tem, né? Chama braço para colocar o microfone, os microfones, todo o equipamento. Você confere lá no site da Arma, ele tem um descontinho ali, né? Um barulho sempre arruma um descontinho para você. E aí você confere os produtos. Se você quiser montar um estúdio profissional, sua dica tá aí. Ou se você quiser só ter produtos de qualidade mesmo, de som de altíssima qualidade por preços excelentes, a Armer é a sua opção, tá bom? Olha só, meus amigos, o aproveitamento do Zubeldia é melhor do que a grande maioria dos últimos treinadores do São Paulo. Mesmo sem ter conquistado nenhum título, né, que o Crespo conquistou título, o próprio Dorival conquistou título. O Zubeldia tem 40 jogos no comando e ficou 35 no banco. Os outros 5 ele estava suspenso, os auxiliares que ficaram no banco. Tem 21 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, ou seja, um aproveitamento de 60,83% dos pontos disputados. O Thiago Carpini, aquela tragédia, 18 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, aproveitamento de 50%. O Dorival, 54 jogos, 25 vitórias, 13 empates, 14 derrotas, o aproveitamento de 54,3%, menor que o do Zubeldia. O Ceni, 106 jogos, 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Se somar as duas passagens do Ceni, o aproveitamento dele é de 53,9%. Aí o Crespo, 57%, Diniz, 54%, Wagner Mancini, 48%, e o pior foi o Cuca, 47%. Realmente o Zubeldia tem... Eu acho que isso aí do Zubeldia foi por causa daquele começo lá, né? Começou bem, o São Paulo ficou um tempo invicto e o trabalho dele foi caindo. Isso é um fato, tá? Os números estão aí para mostrar que eu tenho razão, embora eu não queira ter razão, eu quero ser campeão. O Zubeldia começou bem, o trabalho dele desde que ele começou, desses 40 jogos, só tem decaído. Os últimos jogos a gente viu aí. Os últimos 10 jogos, 20 jogos do São Paulo foram péssimos. E aí, o São Paulo, ele pode escalar algumas novidades, ele vai ter que escalar obrigatoriamente algumas novidades no jogo contra o Vasco. Porque, por exemplo, o Ferrarese e o Bobadilla não devem jogar. Porque o Bobadilla é titular. Então deve ter novidade no meio do campo. Porque o Bobadilla enfrenta a Venezuela na terça-feira, a Venezuela do Ferrarese. Então o Bobadilla não vai jogar. Aí estão brigando pela vaga o Santilongo, que é reserva do reserva, o Marcos Antônio, mas quem está entrando é o Lisiero. Então, contratou o Marcos Antônio, contratou o Santilongo, e quem joga é o Lisiero. E aí o Arboleda também está suspenso, quem pode jogar, deve jogar, que é o Juan, lá, o zagueiro que veio do exterior, pode jogar, mas tem o Sabino também para fazer a dupla de zaga com o Alan Franco. Vai ter que colocar outros jogadores. No jogo treino contra o São Bernardo, né, que a gente comentou aqui, ele usou os reservas e foi colocando jogadores pouco aproveitados. E o Luiz Gustavo que foi que também foi contratado depois, que ganhou espaço, né, na verdade, depois das lesões do Alisson e do Pablo Maia, virou titular, não deve perder, esse meio de campo que eu tô falando, Lisiero, Marcos Antônio e Santilongo, vai dividir com o Luiz Gustavo, que é o titular, 38 partidas ele jogou nesse ano, igualou a temporada dele 2018-2019 e tem o mesmo número de gols, 3 em 2024, quase mesmo número de gols. Em 2024 foram 3 e 4 gols em 2018-2019. Das 39 partidas que ele jogou, 38 partidas, ele jogou 90 minutos em 20 dessas partidas. E ele se lesionou, lembra? Para ter mais jogos, ele se lesionou. E aí o que acontece? O contrato dele acaba no final do ano. O São Paulo ele não sabe se ele vai continuar a carreira, nem ele nem o Rafinha. Mas o Luiz Gustavo não sabe se ele vai continuar na carreira. O presidente do São Paulo falou que se ele quiser ele fica, e que tem interesse, que fique. Ele foi ganhando espaço, eu sinceramente não acho... Tem muito volante muito pior que o Luiz Gustavo. Claro, não é um moleque, não é o Bellingham, mas é o que a gente tem ali. Eu acho que com Pablo Maia e Alisson recuperados, o Alisson, aliás, que pode voltar antes do prazo, né, que estava previsto só para o ano que vem, entre qualquer outro, Pablo Maia e Alisson, os titulares, o primeiro reserva para mim seria o Luiz Gustavo. E aí hoje, o Galopo, não sei se vocês viram, deu uma entrevista para a ESPN, e deu uma cutucada no Zubeldia, pelo menos eu entendi assim. Diz que recebeu propostas de outros clubes e do Boca Juniors também, né? Porque não tem proposta. O São Paulo falou na época, não, ninguém comunicou a gente, não tem proposta nenhuma. Tinha proposta. O Galopo confirmou. E disse que ele quis ficar. E aí, olha a cutucada que ele deu no Zubeldia. Ele falou o seguinte, ó. Abre aspas. Falei com o Zubeldia quando teve as propostas. A incerteza do que aconteceria, ele disse que a decisão era minha.
Quando decidi ficar, porque queria ser protagonista, disse a ele e disse que estava bem, que a decisão era minha, a decisão de ficar, né? Depois não teve mais conversa. Aí ele falou assim, falou do ano dele, do São Paulo, ele falou, infelizmente não está sendo da forma que eu gostaria, mas estou muito contente com o clube e com a torcida. Eu acho, sabe o que eu acho, sinceramente? Tem que falar mesmo, ele custou 14 milhões, né? Ele tem que falar mesmo que ele quer jogar, que ele quer ter mais espaço, sabe? Acho que o jogador de futebol, às vezes, ele fica muito quietinho, né? Então, eu acho que, inclusive, ele deu essa entrevista justamente para dar esse recado para o meu dia, que ele quer ter mais oportunidades. E aí ele falou que ele tá bem, que ele não desaprendeu a jogar futebol, que o jogador de futebol não desaprende, mas ele quer ritmo, ele precisa de ritmo. E eu acho, sinceramente, que o Galopo pode ser uma opção, pelo menos para tentar, porque o time não tá jogando nada. O time não tá jogando, no esquema tático que o Zubeldia tá montando, com os jogadores que ele tá escalando, o São Paulo não tá jogando nada. Então por que a gente já viu que o Galopo mostrou em alguns jogos, poucos jogos, é verdade, já mostrou alguma condição. Então acho que podia dar mais oportunidades para ele. E ele foi a público hoje, deu uma cutucadinha no seu Zuba, e eu acho que ele tá certo. Eu acho que ele tem que ter mais oportunidades, e principalmente admirei o gesto dele de ter vindo a público falar, porque geralmente o jogador de futebol fica quietinho, né, se acomoda ali, fica, tá ganhando o dinheiro dele, não tá nem aí, mas ele quis ficar, recusou proposta, então eu acho que ele devia ter mais chance mesmo. E aí, para os ingressos para amanhã, ó, R$90, 45 meia entrada na arquibancada sul, arquibancada leste 120, 60 meia entrada, e nas cadeiras 150, 75, cadeira oeste 200, R$100. A torcida do São Paulo vai ser imensa maioria, se bem que deve vir torcedores do Vasco. O jogo amanhã é 21h45, vai acabar tarde pra caramba. Você que tiver interessado em ir pra Campinas, eu tava até pensando em ir pra Campinas, mas acho que não vai dar, então vou acompanhar o jogo daqui. Mas amanhã a gente faz o pré-jogo, né? E aí, já tem a sua opinião sobre o estádio? O São Paulo vai ficar fora porque precisa de dinheiro. O que eu acho é o seguinte, não dá, nessa situação de um clube que deve 800 milhões, não dá para abrir mão de 12 milhões do show do Bruno Mars, não dá. Até porque já virou refém da W Torre, do agenda de shows. Lá o São Paulo não vai mandar mais nada, a Live Nation lá determinou show, o São Paulo vai ter que jogar em outro lugar. Não tem essa que o Casares falou, não, a gente que vai ter autonomia, vai ter nada. Porque essa autonomia aí, os shows são fechados com muita antecedência, o São Paulo não vai nem saber. Por exemplo, se fecha um show hoje para dezembro do ano que vem, para fevereiro do ano que vem, não tem nem data, não tem nem calendário. Então, se tiver show, o São Paulo vai ter que abrir mão. E não dá para abrir mão desse dinheiro, não dá mesmo para abrir mão. Perde esportivamente. Por isso que quando você entra num ciclo de péssimas administrações, esse é o tipo de conta que você paga, do cobertor curto. Porque aí o São Paulo poderia, com a força da torcida, a torcida empurrando 60 mil, lá empurrando todo o jogo, 50 mil, o São Paulo podia conseguir uma vaga na Libertadores direto. Jogando fora de casa, a gente nunca sabe. Se jogando em casa, no Morumbi, a gente não sabe, imagina jogando fora, jogando em Campinas, jogando em Brasília, jogando onde quer que seja. Só que a gente não pode esquecer o seguinte detalhe, porque quando você fala assim, o clube não tem dinheiro, não pode abrir mão, parece que a culpa de não ter dinheiro é minha, é sua, é do Nossa Senhora da Pequena Área, é da Santíssima Trindade. Não, a culpa de não ter dinheiro e de ser obrigado a fazer isso, do cobertor curto, são dos administradores que estão lá, inclusive essa gestão que é o mesmo grupo político da outra, da anterior. Então assim, mas não tem dinheiro, precisa do dinheiro. Concordo que precisa do dinheiro, para consertar as lambanças que vocês mesmos fizeram. Não foi obra do acaso, não foi, porque, né, não dá impressão, assim, você não tem impressão também, não, a gente não pode abrir mão, é muito dinheiro, tá? É verdade, não pode abrir mão, tem razão, não pode. Mas não pode abrir mão por quê? Porque fizeram um monte de besteira, jogaram dinheiro fora aí, com contratação inexplicável, com péssimas administrações. Vocês que jogaram dinheiro fora, vocês que rasgaram dinheiro. A dívida de 800 milhões é culpa de vocês. Então, esse cobertor curto é culpa de vocês também. Se ficar fora da Libertadores porque não conseguiu classificação jogando fora de casa, jogando como mandante, mas fora do Morumbi, a culpa é de vocês. Vocês são os responsáveis. Meus amigos, KTO, somos patrocinados pela KTO, os parceiros estão aqui com a gente, clique. Se divirta, também tem Jogo do Brasil. Eu não vou fazer uma apostinha no Jogo do Brasil, eu não vou torcer contra, eu não torço contra o Brasil, não consigo torcer contra. Não vou torcer muito a favor também. Então, acho que eu vou fazer uma fezinha no empate. Pra mim tá com cara de empate esse jogo, não tá? Então faça a sua fezinha, tá no primeiro comentário fixado, você clica e você faz a sua fezinha, você se diverte. Lembrando, maiores de 18 anos, é um site para adultos, joga com responsabilidade, não é investimento, não é para você, não é ganho fácil, não é para você ficar rico, é para você se divertir, entretenimento. KTO é entretenimento, é onde o slogan da KTO é aonde a diversão acontece. A diversão acontece, não é aonde você fica milionário, aonde você tem dinheiro fácil, aonde você tem investimento, não é, é onde a diversão acontece. Então aposte com responsabilidade.
não tem segredo nenhum. Com equilíbrio você pode fazer o que você bem entender, que não vai se prejudicar. Então primeiro comentário fixado, você clica e você já está usando o cadastro, o código Barolo para ter 20% de bônus aí, tá bom? Meus amigos, amanhã então voltamos. Já deixou seu like, por favor? Agora eu preciso lembrar sempre, não posso esquecer. E na janelinha agora vai entrar o vídeo, o último vídeo, tá? Que a gente fez na sexta-feira, que eu foguei no sábado. Nos encontramos amanhã às 15 para as 8, porque tem live da The Team Legends, se Deus quiser, amanhã eu participarei tranquilamente. Então eu espero vocês amanhã às 8 da noite. A gente se encontra, uma ótima semana, mais uma vez, gosto de destacar. Aqui no Vai São Paulo, que é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau.